Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bem com vocês? Pessoal, gravando essa videoaula aqui para poder estar respondendo as atividades que a gente fez na semana passada sobre balanceamento de equação. A primeira atividade que eu passei para vocês, turma, foi essa aqui sobre balanceamento do Google Forms, certo? Onde a gente tem aqui a primeira questão que fala o seguinte: considerando-se a equação química não balanceada, Mg reagindo com HCl, formando MgCl2 mais H2. Aí ele ainda fala assim: acrescentando-se o coeficiente 6 para os produtos, quais vão ser os coeficientes dos reagentes? Turma, bem simples. Do lado dos produtos aqui a gente vai começar pelo metal, né? Que é o Mg. Aqui a gente está dizendo que a gente tem ao todo 6 Mgs, ou seja, 6 átomos de Mg, porque temos 6 moléculas de MgCl2. Então, qual que vai ser o coeficiente do lado dos reagentes? Para ter 6 átomos de Mg também, vai ser o coeficiente 6 também. Logo, a resposta pode ser letra B ou letra C. Agora a gente vai olhar aqui agora o ametal, né? Seguindo aquela regra do macho. Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Né? Depois do metal, a gente balanceia o ametal. O ametal, pessoal, em cada molécula de Mg temos 2 átomos de cloro, certo? A MgCl temos 2 átomos de cloro. Então, como a gente tem 6 átomos de Mg, ou 6 moléculas de MgCl2, ao todo temos 12 átomos de cloro. Logo, o coeficiente do lado esquerdo aqui para ter 12 átomos de cloro vai ser o coeficiente 12, resposta correta aqui, certo? Letra C. A número 2, né, uma atividadezinha aqui do Grupo Mackenzie de São Paulo, que tem aqui, ó, em vez de a gente representar a equação química por símbolos e tudo mais, símbolos a gente colocou como círculos, círculos não preenchidos e círculos preenchidos reagindo, né, formando essa molécula aqui. Né? X, Y e W seriam os coeficientes que a gente precisa achar, certo? Então vamos lá. Primeiro, como que a gente vai balancear aqui? Vamos começar a balancear pelo lado dos produtos, porque tem maior número de átomos, né? A molécula aqui tem 4 átomos. Então a gente começaria normalmente com o coeficiente 1, né? O W seria o coeficiente 1. Mas está vendo que aqui nenhum tem o coeficiente 1, né? Se a gente pega na sequência X, Y e W. Por quê, professor? Porque se eu colocar o coeficiente 1 aqui, as bolinhas verdes indicaria que eu só teria somente um átomo de bolinha verde e, né, bolinha preenchida. E não tem como, porque nos reagentes a gente já viu que, independente, né, de qual coeficiente que eu vou colocar aqui, o mínimo são 2 átomos. Então a gente coloca o coeficiente 2 aqui. Vamos começar pelo coeficiente 2. Quando eu coloco o coeficiente 2 aqui, eu estou dizendo que eu tenho 2 átomos de bolinhas verdes e 1, 2, 3 átomos multiplicado 3 átomos de bolinhas brancas multiplicado por 2, 6 átomos de bolinhas brancas, certo? Então aqui, começamos com o coeficiente 2 aqui, 2 átomos de bolinha verde, logo qual vai ser o coeficiente no lugar de y? Vai ser o coeficiente 1, né? Porque em uma substância, né, das bolinhas verdes eu tenho já 2 átomos de bolinhas verdes. E como eu tenho aqui, ó, em uma molécula aqui, né, em uma molécula dos produtos eu tenho 3 átomos de bolinhas brancas, mas eu tenho 2 ao todo, né, esse coeficiente aqui é 2, então 6. O coeficiente que eu vou colocar no lugar de x vai ser 3, então vai ser 3, 1, 2. Resposta correta, letra D. A número 3 fala o seguinte: a equação AL, né, H2SO4, formando Al2, entre parênteses SO3, multiplicado por 3, mais 2, ou seja, o alumínio reagindo com ácido sulfúrico forma o que? Sulfato de alumínio mais hidrogênio, ou seja, tem uma reação de corrosão do alumínio. Né? Você coloca um ácido muito forte em qualquer metal, ele vai conseguir corroer. No caso o metal, ou no caso o ácido, é o ácido sulfúrico. Certo? É o mesmo ácido que a gente encontra nas baterias de carro. Certo? Em relação a essa equação aqui, a gente pode afirmar que a reação não está balanceada? Realmente, ela não está balanceada. Se a gente olhar pelo, por exemplo, aqui o Al2 aqui o alumínio nos produtos tem 2 átomos e nos reagentes só tem 1, então já está desbalanceada. Né? Letra B. Há mais de átomos de alumínio nos produtos que nos reagentes? Sim, a gente acabou de ver isso aqui. Como ela não está balanceada, logo a gente está representando mais átomos de alumínio do que nos produtos do que nos reagentes. Certo? Então também está correto. Então, peraí, vamos ver aqui se tem alguma outra opção aqui que está errada, a gente marca ela, né? Ou se todas estiverem corretas, a gente marca a letra E. Letra C. Os coeficientes que ajustam a equação são 2, 3, 1 e 3? Turma, sim, são sim. Se eu colocar o coeficiente começando aqui ó, pelo Al2, eu coloco o coeficiente 1 aqui, logo eu tenho que colocar o coeficiente 2 aqui do lado dos reagentes, certo? Já começa com 2. Então aqui, ao todo, como eu coloquei o coeficiente 1 aqui no Al2, SO3, então significa que eu tenho o quê? 3 S, que é o
a metal, né? Eu comecei com a L porque ele é o metal. Logo, eu estou dizendo que eu tenho 3 átomos de ametal, de enxofre. Então, eu tenho que colocar o coeficiente 3 aqui no H2SO4, porque em cada molécula de ácido sulfúrico eu só tenho um átomo de enxofre. Como eu tenho que ter 3 para igualar com os produtos, coloco o coeficiente 3. 2, 3, 1 e igualamos o hidrogênio aqui com o coeficiente 3 também. Letra D, a massa dos reagentes é igual à dos produtos na equação balanceada. Corretíssimo, turma. Quando a gente tem uma equação que está balanceada, a massa dos reagentes vai ser igual à massa dos produtos. Por quê? Na química nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então está correta, letra E. Todas as alternativas estão corretas. Resposta certa, letra E. E por último aqui a gente tem uma reação química aqui que fala sobre o carbonato de cálcio. Que é essa substância aqui, né? Ele, com calor, ele se decompõe e forma um sal de cálcio. E pergunta-se, considerando-se as reações envolvidas nesses processos de dessulfurização, né? A fórmula química do sal de cálcio corresponde a... Qual que vai ser a fórmula química aqui, turma? Vai ser o quê? A junção de todos esses átomos aqui. Tá vendo que já está balanceado? Então, vai ser a junção de todos esses átomos aqui. Eu tenho o quê? Um Ca, né? Eu tenho um S e oxigênio. Tenho 1, 2, 3, né? Mais meio O2 significa mais 1. Então, temos 4 oxigênio. Então, 1 Ca, 1 S e 4 oxigênio. Resposta certa, letra E. Certo? Está respondido essa questão aqui, essa atividade. Só falta, então, agora responder, né, as atividades da lista número 2, que foi essa aqui que eu passei para vocês, com algumas atividades aqui, alguns exemplos de reações químicas a serem balanceadas. Vou balancear aqui de uma forma mais ligeira um pouco. Qualquer coisa vocês possam estar me perguntando no privado, né, que eu ajudo a explicar de forma mais correta. Primeiro, a gente vai seguir aquela regra do macho. Né? Lembrando sempre qual que é a regra do macho. A gente tem o que? A gente balanceia primeiro metal, depois ametal, depois carbono, depois hidrogênio, e por último o oxigênio, certo? Se a gente não tem nenhum metal, nenhuma metal característica, a gente já começa pelo carbono, que é o caso da número 1. Colocamos aqui então, vamos começar o balanceamento pelo carbono, pelo lado que tem mais carbonos, que é o lado esquerdo. Logo, se eu falo que eu tenho uma molécula de C2H6O, eu tenho quantos átomos de carbono? 2. Logo, o coeficiente do lado dos produtos vai ser 2. Por quê? Em uma molécula de CO2 eu só tenho um átomo de carbono, então eu preciso de 2 moléculas. Depois a gente balanceia o hidrogênio. O hidrogênio aqui do lado dos reagentes está dizendo que a gente tem ao todo 6 hidrogênios, multiplicado por 1, 6. Logo, o coeficiente aqui na água, para dar 6 hidrogênios, vai ser 3, porque 3 multiplicado por 2 dá 6. Então, aqui agora a gente balanceia o oxigênio, onde aqui somamos todos os oxigênios do lado dos produtos, que já está balanceado, e igualamos com os reagentes. 2 vezes 2 aqui dá 4, né? 3 vezes 1 dá 3. Logo, quantos oxigênios que a gente tem? 4 mais 3, 7. Né? A gente já viu que tem um oxigênio aqui no C2H6O, nessa molécula de etanol. Então, falta quantos para o O2? 6. Então, colocamos o coeficiente 3 aqui. 3 vezes 2, 6, mais 1 aqui da molécula de etanol, 7 oxigênio, balanceado. Letra B. Aqui a gente tem a presença do metal e do ametal. Quem que é o metal? O Na. Começando do lado dos reagentes, por quê? Aqui está mais NAs do que no lado dos produtos. Colocamos 1, logo dizendo que a gente tem uma molécula de Na2CO3, carbonato de sódio, certo? Então, qual vai ser o coeficiente aqui para igualar? Vai ser o coeficiente 2. Por que o coeficiente 2, turma? Porque em uma molécula de NaCl a gente só tem um átomo de Na e a gente precisa de 2 para igualar com os reagentes, coeficiente 2. Agora já balanceamos também o cloro, que é o ametal. Então balanceamos o cloro do lado dos produtos, vamos balancear do lado dos reagentes. Aqui eu estou dizendo que eu tenho quantos átomos de cloro? 1 por molécula. São 2 moléculas, 2. Logo o coeficiente aqui também vai ser 2. Por quê? 1 por molécula, como eu preciso de 2 para igualar com os produtos, 2 também. Vamos balancear depois, então, o carbono, que está aqui, CO2. Onde que a gente balanceia olhando o quê? O Na2CO3. Aqui a gente diz que a gente tem quantos átomos de carbono por molécula? Somente 1. E quantas moléculas que a gente tem? Uma. Logo, só temos um átomo de carbono. Então, o coeficiente aqui só pode ser 1, certo? Por último, o hidrogênio, né?
Hidrogênio está aqui, ó, na molécula de HCl nos reagentes. A gente está dizendo que a gente tem 2 átomos de hidrogênio, certo? Então, o coeficiente aqui só pode ser 1 também. Por quê? Em uma molécula de água já temos 2 átomos de hidrogênio. Vamos agora para a letra C, onde a gente começa já pelo carbono, porque não temos a metal nem a metal. O carbono, o lugar onde a gente tem mais átomos de carbono é aqui. Colocamos o coeficiente 1 aqui, indicando que a gente tem uma molécula de C6H12O6, né, uma molécula de glicose. Ela forma o etanol e CO2 aqui, ó. Vamos lá. Um C6. Como que a gente iguala aqui, sendo que a gente tem 2 moléculas aqui, ó, pessoal? Colocamos 2 para cada uma aqui, né? Colocamos 2 para cada um aqui e a gente consegue igualar. Por quê? 2 vezes 2 aqui dá 4, beleza? E 2 vezes 2 aqui dá 2 vezes 1 dá 2. E ao todo dá 6 átomos de carbono, balanceou tranquilamente, né? Se você quisesse colocar um aqui para poder ver, vocês iam ver que não ia dar para balancear por causa do hidrogênio. Se eu colocasse um aqui, ó, turma, né? E colocasse aqui, por exemplo, como aqui já deu 4, deu 2, eu colocaria 4 aqui, não ia dar certo por causa do hidrogênio, por causa dos oxigênios, não ia bater. Por quê? Se eu dissesse que eu tenho uma aqui, no lado dos produtos, ao todo eu teria somente 6 hidrogênios, e do lado dos reagentes eu tenho 12. Então, se eu olhar para o hidrogênio aqui, que é o próximo a ser balanceado, a resposta certa aqui seria 2, né? E aqui seria 2 também, porque aí balanceia certinho, beleza? A letra D, novamente só temos átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. A gente começa pelo carbono, onde tem maior número de carbono, reagente de novo. C4H10. Como a gente só está dizendo que tem somente uma molécula aqui de C4H10, temos 4 átomos de carbono ao todo. Então, o coeficiente que eu vou colocar aqui no CO2 vai ser 4. Por quê? Em uma molécula de CO2 eu só tenho um átomo de carbono, mas eu preciso de 4 para igualar com os reagentes. Coloquei o 4 aqui, sussa. Vamos balancear o hidrogênio. Hidrogênio lá dos reagentes, a gente viu que temos 10 átomos de hidrogênio. Então, o coeficiente aqui vai ser o quê? 5. Certo? E agora a gente balanceia o oxigênio aqui dos reagentes, somando todos os oxigênios dos produtos. Então, 4 vezes 2 aqui dá 8, certo? E 5 vezes 1 aqui dá 5. 8 mais 5 dá 13. Né? Então, colocamos aqui coeficiente 13/2. Ou você multiplica todos aqui e a gente fica somente com o coeficiente 13 aqui. Né? Você coloca o coeficiente 13 aqui, você multiplica todos por 2, que vai estar correto. Ah, professor, uma vez balanceada, você pode multiplicar por 100. Multiplicando cada um dos componentes aqui, cada um dos coeficientes, vai estar ok. Ela só não vai estar com os números menores possíveis de balanceamento, né? Mas ela vai estar balanceada completamente. Como assim? Se eu pegar aqui e multiplicar todos por 2 aqui, né? Coloca aqui 2, aqui 6, aqui 4... e aqui 6, estaria balanceado também, turma. Se você olhar aqui, vai estar tudo certinho. A minha quantidade de carbono, oxigênio e hidrogênio vão estar certinhos aqui. Ela só não vai estar com os menores números possíveis de balanceamento, certo? E aqui a letra E, só para a gente ir mais um pouquinho rápido, vamos começar aqui pelo F2, aqui, ó. Acho que fica mais fácil. Né? Temos o F e o N, Na, que são 2 metais. Começa com qualquer um dos dois, é por tentativa, que é o método que a gente está usando. Né? F2, colocamos 1 aqui, significa que a gente tem quantos ferros? Significa que a gente tem 2, logo o coeficiente aqui do lado dos reagentes vai ser 2. Depois vamos para o ametal, que é o que a gente segue a regra aqui. Né? Ametal aqui, que é o cloro, a gente diz que a gente tem 3 cloros por molécula de FeCl3 e a gente tem 2 moléculas, então temos 6 cloros. Vamos aqui e colocamos coeficiente 6. Agora a gente iguala o Na do outro lado. 6 aqui, colocamos o coeficiente 3 aqui, porque né, em cada molécula de Na2CO3 a gente já tem 2 átomos de sódio, multiplica por 3, dá 6. Balanceado. Outra aqui, turma, né, letra F. Começamos por onde? Pelo Ba, que é um metal, certo? E qual que a gente pode começar aqui? Qualquer um dos dois lados. Está vendo que os dois só temos um átomo de Ba nas moléculas? Então já coloca um aqui e um aqui. Pronto, já está balanceado os metais aqui. Né? Agora a gente vai para usar metal, né? Para usar metais, que é o cloro. Temos o cloro aqui. Está dizendo que nessa molécula de BaCl2 a gente tem 2 átomos de cloro. Logo aqui do lado dos reagentes a gente vai ter o coeficiente 2 também para igualar os 2 átomos de cloro do lado dos produtos.
certo? Depois a gente balanceia o N, que é o nitrogênio, que é outro ametal, certo? Aqui no lado dos reagentes, a gente está dizendo que a gente tem um átomo de nitrogênio por molécula, mas como a gente tem duas moléculas de NH4Cl, a quantidade total de nitrogênio vai ser 2. Então, colocamos aqui o coeficiente 2 nos produtos. Por quê? Em uma molécula de NH3, a gente tem somente um átomo de nitrogênio. A gente precisa de 2, está aqui, certo? E por último, a gente balanceia o quê? Os hidrogênios. Não temos carbono, já pulamos direto para o hidrogênio. No lado dos reagentes aqui, turma, a gente tem hidrogênio nas duas moléculas. Então, temos que somar aqui e balancear aqui. Lembrando que já temos 3 aqui no NH3, certo? Então, vamos lá. Na molécula de NH4Cl, temos 4 hidrogênios por molécula. Como temos duas moléculas, dá 8 hidrogênios. Na molécula de Ba, a gente tem um hidrogênio multiplicado por 2 aqui, né? Dá 2, multiplicado por 1 dá 2. Então, 8 mais 2, 10 hidrogênios ao todo. Aqui na molécula de NH3, a gente já tem 3 hidrogênios por molécula. Como a gente já tem duas moléculas, são 6 hidrogênios. Então, dos 10 hidrogênios que estavam aqui nos reagentes, 6 vieram aqui para o NH3. Então, faltam 4. Então, colocamos coeficiente 2 aqui para dar 4 hidrogênios. E vamos para a última aqui, turma. Começando pelo Ca, metalzinho aqui que chama cálcio. Né? Olha, professor, cálcio é um metal? Sim, pessoal, é um metal, né? Um metal alcalino terroso que a gente chama, certo? Então vamos lá. Ca, começamos pelo lado dos produtos, porque temos mais átomos de Ca do que no lado dos reagentes. Colocamos coeficientezinho 1 aqui, indica que a gente tem 3 átomos de Ca ao todo. Então colocamos coeficiente 3 aqui no lado dos reagentes para poder igualar, né? Depois a gente balanceia o quê? O P, que é o fósforo, que é um ametal. Se vocês olharem na tabela periódica, vai estar lá o fósforo como ametal. Ao todo, pessoal, nós temos quantos átomos de fósforo por molécula? Temos 2. Aqui só está 1, mas o que está entre parênteses está multiplicando o que está de fora. Então, 1 vezes 2 dá 2. E quantas moléculas que a gente tem de Ca3, PO4? Temos somente uma. Então, ao todo, só 2 átomos de fósforo. Vamos aqui para o lado dos reagentes, vemos onde que tem fósforo. Em cada molécula de H3PO4 só tem um fósforo, logo o coeficiente aqui vai ser 2, porque eu preciso de 2 fósforos. Para ter 2 fósforos, 2 moléculas de H3PO4. E por último, agora a gente só precisa balancear quem? O hidrogênio, né? Somamos os hidrogênios aqui dos reagentes e balanceamos com o produto. Estamos aqui, ó. Na molécula de CaOH, temos 2 hidrogênios por molécula. Ao todo são 3 moléculas, então são 6 hidrogênios só aqui, né? Aqui, na molécula do H3PO4, temos 3 hidrogênios por molécula, mas como são 2 moléculas, 3 vezes 2 dá 6. Então, 6 mais 6, 12. Logo, o coeficiente aqui vai ser 6 também, né? Por quê? 6 vezes 2, 12. Temos 12 hidrogênios de um lado, 12 do outro. Pronto, turma. Está balanceado, né? Todas as equações balanceadas. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas, né, de vocês. E qualquer coisa é só me procurar que eu vou estar ajudando vocês. Então, tchau, tchau, bons estudos e até a próxima aula.